Um bom dia a todos, que o Senhor nos abençoe nesse dia, nesse culto que vamos fazer em louvor a Ele. Eu queria trazer uns avisos, embora o nosso presidente, nosso irmão Johannes, essa semana ficou com sintomas aí do Covid, já está bem recuperado, ele e a Zuleide, então não puderam estar aqui hoje, mas já estão bem, né? E temos hoje a troca de púlpito. O pastor Francisco, lá da Igreja Carambeí, está conosco, ministrará o culto. Também a nossa ex-diaconisa, Melissa, né, está nos acompanhando aqui. E o que mais também hoje se faz necessário dizer é o seguinte: como é um culto cujas ofertas serão destinadas aqui nesse envelope exclusivamente para missão. Só que daí é o seguinte: vai ser corrida a sálvia normal, todas as ofertas vão para a missão. Se alguém desejar a parte, alguma coisa a mais para a missão, né, ou pode fazê-lo no Pix, às vezes a pessoa não sabia, né? Eu vou deixar esse aqui, vai ficar lá no final na mesinha, não vamos deixar nos bancos. A oferta normal, como eu disse, serão encaminhados para a missão. E aqui, se alguém desejar ofertar a parte também para a missão, que assim seja feito. Era isso então que a gente tinha, que nós tínhamos um culto aí abençoado nessa manhã. Amém? Microfone. Ah, desculpa. Microfone diferente. Não precisa usar esse aqui, né? Bom dia, irmãos. Que bom poder estar aqui nesse domingo da missão do DM, do SINDO, Departamento de Missão das IERs, e é um privilégio poder então fazer essa troca de púlpito com o pastor Odovando. Para mim é uma alegria, sempre é uma alegria poder vir aqui nessa comunidade, nessa igreja e compartilhar a palavra de Deus. É um culto, sim, em que nós somos conscientizados a respeito da nossa tarefa. E é importante saber que a nossa tarefa não se resume a um dia, a um domingo, né? Especificamente. Todos os dias é dia de missão, é dia da igreja ser missionária, onde quer que ela esteja. Mas esse é um dia em que a gente intensifica as atividades, intensifica a nossa contribuição, a nossa doação de tanta coisa que Deus tem nos dado. Então, assim a gente vai partilhar um pouco, e cada um que faz parte das IRs contribuindo, com certeza a gente consegue ajudar mais e melhor os campos missionários e os projetos como esse aqui também, né, que as IRs têm. Então, é um privilégio, mais uma vez eu quero dizer, uma honra, e gostaria então desse momento de cantar com os amados irmãos o cântico de número 9, como água cristalina, do Vinde e Louvai, ou do Cantai. Água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, minha flor, meu bom Jesus, aleluia. Oh, minha alma, o Senhor louva. Na encosta da montanha, meu amor diante de ti, dos mesmos modos se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Jesus, aleluia. Minha alma, o Senhor
Então, assim como cantamos que a nossa alma ao Senhor vai louvar e quer louvar, vamos nos colocar de pé e ter uma oração particular e silenciosa, pedindo a bênção de Deus para esses momentos que vamos passar aqui. Porque hoje, nesta manhã e neste culto, o nosso socorro e a nossa esperança estão no nome do Senhor, que fez os céus e a terra, e que nunca desampara as obras das suas mãos. Em seu nome eu quero saudá-los. Graça e paz da parte de Deus, o Pai, da parte de Jesus, o Filho, na comunhão plena e completa do Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos ainda de pé cantar o hino 171, estrofes 1 e 2. Os irmãos podem sentar. E a 4 também, né? Esqueci da estrofe 4. Vamos ter uma palavra de oração, adorando assim ao nosso Deus, reconhecendo a sua grandeza e que Ele é santo de fato e perfeito. Oremos. Amado Deus e Pai, Paizinho querido, estamos como igreja ou como parte da igreja do Senhor, reunida nesta manhã para te adorar na beleza da tua santidade. Estamos, ó Deus, aqui em comunhão uns com os outros, mas principalmente em comunhão contigo, para reconhecer que dependemos unicamente do Senhor, para dizer o quão exaltado é o teu nome em toda a terra e nas nossas vidas principalmente. Queremos expressar, ó Deus querido, tudo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração para ti mesmo, reconhecendo a tua glória, reconhecendo a tua bondade e misericórdia, reconhecendo também, ó Deus querido, a tua graça preciosa derramada por meio de Cristo nas nossas vidas. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos reuniu nesta manhã em que a tua igreja faz, de certa forma, uma força-tarefa em prol do trabalho missionário da tua igreja nessa região. Amém. Deus querido, que o Senhor receba este culto, que o Senhor receba a nossa adoração. E sabemos que o Senhor não vai receber e o nosso culto não chegará a ti apenas por nós mesmos ou por nossa própria força. Não chegará a ti por causa da nossa capacidade, porque somos pecadores, somos errantes, somos pessoas, ó Deus querido, que falha,
que é pequena demais diante de um Deus grande e santo. Sabemos, ó Deus querido, que pecamos contra o nosso semelhante, mas principalmente pecamos em não andar de acordo com a tua vontade e não andar em conformidade com a tua lei. Mas nós oferecemos esse culto na certeza do perdão também em Cristo Jesus, na certeza de que, confessando os nossos erros, as nossas faltas, o Senhor nos perdoa. E no nome de Jesus, o Senhor aceita a nossa adoração. E o Senhor nos dá a alegria do perdão em Cristo Jesus, no nome de quem nós oramos e queremos prestar esse serviço de adoração a Ti, Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer a primeira leitura que nós temos na nossa liturgia, que se encontra em Marcos, no capítulo 4, do verso 14 ao verso 20, do capítulo 4, verso 14 ao verso 20, e depois então pularemos para o verso 26 até o verso 29. Então, Marcos 4, de 14 a 20, depois do 26 ao 29, diz assim a palavra do nosso Deus. O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesma, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outra, ainda com a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitando-na, e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Desculpa. Agora a leitura do verso 26 até o verso 29. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce. Embora ele não saiba como a terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio de na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Que assim Deus possa aplicar no nosso coração essa explicação. Essa já é a explicação e aplicação de Jesus do que ele falou antes sobre o semeador. Que assim o Espírito Santo nos ajude a reconhecer. Nós vamos com certeza falar um pouquinho também sobre esse texto na nossa pregação. Vamos então continuar adorando a Deus através do hino 313, estrofes 1 e 3. Agora é 1 e 3 mesmo. Contente
Amém. Vamos contar essa história. Que maravilha, né? Na cruz foi Cristo morto por mim. Esse é o trabalho missionário da igreja em todos os lugares. Nós vamos orar e vamos pedir perdão a Deus se nós temos falhado com essa tarefa. Senhor, mais uma vez na Tua presença, contritos, queremos buscar o Teu perdão. Se nós temos sido falhos, se nós temos sido negligentes como igreja, na tarefa de contar essa história maravilhosa, a história da graça, do perdão, da misericórdia de Deus, a história de um Cristo crucificado, mas de um Cristo ressurreto, que vivo está e aqui no nosso meio age nesta manhã. Queremos, ó Deus, contar essa história. Queremos, ó Deus, onde quer que formos, demonstrar na nossa vida. Às vezes não contamos a história só falando. É importante que a tua igreja fale, que ela tenha voz a respeito do teu amor para com ela. Mas na maioria das vezes nós podemos contar essa história com as nossas atitudes. Atitudes em um mundo que anda na contramão com relação à proposta missionária que a tua igreja recebe do Senhor. Por favor, tem misericórdia de nós, tem compaixão. Oramos certos do teu perdão, porque a tua palavra diz que o Senhor ouve o nosso clamor e o nosso pedido de socorro, e o Senhor perdoa quando confessamos sinceramente o nosso pecado. Obrigado por essa graça maravilhosa do perdão, em nome de Jesus. Amém. Vamos ainda cantar, queridos, o hino 274, a estrofe 1 e 2 também. Não sei se os irmãos perceberam, mas os hinos foram bem parecidos que nós cantamos. Mas um fala que nós somos responsáveis de contar essa história.
que a igreja deve contar essa história, né? E o outro fala como se fosse alguém querendo ouvir da igreja essa velha história. Então é um desafio duplo que nós recebemos. Que assim seja. Nós vamos ter agora um momento que será a separação com as crianças. Então, ela ficou doente com a Covid e ela, é claro, né, não pode estar conosco. Então, eu vou subir com as crianças hoje, para lá com as crianças, para a gente conversar um pouco a respeito dos 10 mandamentos, tá bom? Então, eu vou subir com as crianças e a gente vai encaixar esses 10 mandamentos também numa história missionária com as crianças. Então, as crianças podem subir comigo e Deus abençoe os irmãos na Igualmente a irmã lá. Amém. Nós vamos ter a leitura do texto para a nossa pregação desta manhã. Eu convido a nossa irmã presbítera Edmeia para fazer essa leitura para nós. Bom dia. Então, a leitura de Marcos 4, 30 a 32. A parábola do grão de mostarda. Novamente ele disse: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Vamos orar, pedindo a Deus iluminação para a sua palavra que será anunciada nesta manhã. Oremos. Senhor, acabamos de ouvir a Tua palavra em vários momentos e queremos pedir a Tua ajuda, a Tua iluminação para entendê-la. Por favor, Senhor, ajuda-nos. Tira de nós tudo aquilo que queira tirar a atenção, o escutar de fato o que o Senhor tem a nos dizer. Usa-me como instrumento em Tuas santas mãos, ó Espírito Santo, para falar o que Tu queres, não o que eu quero. Eu te peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Igreja do Senhor aqui reunida. O tema da missão é frutificar, né? Do domingo da missão. Precisamos dar frutos, produzir frutos dignos do arrependimento, diz a palavra de Deus. E às vezes é bem difícil entender como que nós produzimos esses frutos, porque há uma série de concepções em relação a isso. Alguns acham que para você demonstrar que produziu frutos, você tem que converter ou convencer alguém do Evangelho de Cristo. Alguns acham que esse fruto ele pode ser produzido de diversas outras maneiras, que você não precisa converter alguém ou ser um pai espiritual ou uma mãe espiritual de alguém. Mas o fato é que todas essas ideias, essas conversas, elas são importantes. Elas devem ter o seu espaço na vida do cristão e na vida da igreja. Nós não podemos simplesmente departamentalizar que isso é o mais importante ou aquilo é o mais importante. Os dois. O fruto que nós podemos produzir, ele é tanto dentro da igreja com os nossos dons e talentos oferecidos a Deus, e que consequentemente isso vai produzir frutos de pessoas que serão acrescentadas à vida da igreja pelo poder do Espírito Santo. Basta a gente olhar para a igreja de Atos dos Apóstolos. Aquela igreja tinha simpatia de todas as pessoas, no capítulo 2, e ali diz que
a igreja vivia essa mensagem do Evangelho e a cada dia Deus acrescentava à igreja mais pessoas, mais frutos, aquela árvore que já estava posta ali, produzindo os seus devidos frutos. Então é assim que a igreja deve caminhar, produzindo frutos dignos de arrependimento. Mas se nós queremos saber que frutos especificamente são esses, nós precisamos nos deleitar mais e mais na leitura de Gálatas capítulo 5, onde ali ele vai falar o que é as obras da carne e o que é fruto do Espírito Santo. Esses frutos a igreja precisa viver. E ele relaciona os frutos como amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio e por aí vai. Se a igreja vive esse fruto do Espírito Santo, irmãos, a igreja também vai produzir frutos onde ela está. Porque todos os frutos do Espírito Santo estão ligados exatamente à videira verdadeira e que nós somos os ramos. E aí a ordem que é dita lá, vão e deem frutos dignos de arrependimento, será cumprida de maneira natural, sem peso, sem aquela responsabilidade tão pesada que nós não conseguimos realizar, porque nos sentimos na obrigação de fazer isso. Mas quando vivemos o fruto do Espírito Santo, essa obrigação, ela passa a ser realizada de forma tranquila, natural, porque estaremos fazendo aquilo que Deus quer, porque o Espírito Santo nos capacita com o seu fruto a fazermos isso. E eu gostaria de tratar com os irmãos nesta manhã, exatamente pensando sobre o que os textos que nós lemos no capítulo 4 nos diz. Se os irmãos forem prestar atenção, desde o começo do capítulo 4, a palavra-chave é semear. E Jesus começa exatamente contando a parábola que novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar, reunindo os seus arredor, no capítulo 4, versículo 1, uma multidão tão grande que ele teve que entrar em um barco, assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia, ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas. Era uma maneira prática, didática, de fazer as pessoas daquela época entenderem o que ele queria dizer. E aí diz o texto, dizendo em seu ensino, ouçam, o semeador saiu a semear. Irmãos, eu não quero ser aqui ignorante, achando que eu conheço de plantação. Eu não conheço. Eu plantei muito pouco, algumas melancias, alguns girimuns lá no Nordeste, que para vocês aqui é abóbora. Plantei talvez alguns algodões com meu avô, mas não chega nem aos pés do que a região aqui conhece de agricultura, de plantação, de colheita, né? Temos até um irmão na nossa igreja que escreveu um livro sobre plantação direta, já deu entrevista em vários lugares, né? O seu Frank Dijkstra. Então nós temos gente aqui que é expert nisso, e eu não estou aqui para ensinar sobre isso. Mas o fato básico, e que talvez seja chovendo molhado para quem lida com a lavoura, é que você, para semear, você precisa da semente. E a semente, para todos os agricultores com quem eu tive a oportunidade de falar, e eu trabalhei 5 anos no Instituto Cristão como capelão lá, e tive a oportunidade de falar com muita gente que planta, e o próprio Instituto tinha seus professores, e eu sempre estava pescando uma coisa ou outra com relação a plantar. E uma das coisas que eu ouvia muitas vezes o professor ensinar, era que a semente tinha que ser de qualidade. Porque você pode semear uma semente que não vai frutificar, que não vai crescer, que não vai desenvolver, mesmo que tenha sol, mesmo que tenha chuva suficiente, tudo no seu devido lugar, se não for uma semente de qualidade, ela também não vai dar um fruto de qualidade. Talvez ela nem desenvolva. Então a semente é importante, a escolha dessa semente. Eu conheci um presbítero da igreja presbiteriana, falecido já, que ele tinha uma pequena empresa, um barracão, onde ali ele fazia a seleção das sementes para o pessoal que fazia a plantação.
E então eu chegava lá e tinha um montante de semente de um lado, um montante de semente do outro, para mim estava tudo igual. Mas ele dizia assim, essas sementes aqui, elas são de segunda linha. Essa semente aqui não serve para o que essas pessoas querem fazer, para a produção que elas estão imaginando que elas devem ter. Essas aqui são as sementes nobres, são as sementes muito boas. Então veja, e precisa ter uma técnica para fazer isso. Eu mesmo sou leigo, não sei, não saberia fazer. Para mim é tudo para o mesmo saco, né? O semeador, o texto diz que ele saiu a semear. É a palavra-chave. Uma outra palavra-chave que nós vamos encontrar aqui é o reino de Deus. Porque semear na palavra de Deus está intimamente ligado com o reino de Deus. Semear é ter o desejo e a vontade de ligar pessoas ao reino de Deus, à família de Deus. É isso que a igreja precisa fazer. É uma responsabilidade que exige dedicação, que exige zelo, que requer de fato muitas vezes renúncia da nossa própria parte para fazermos e cumprirmos essa tarefa. Mas isso tem algumas implicações, né? Porque o texto que nós lemos, ele está no contexto da parábola que Jesus conta e explica depois que esse semeador que saiu a semear, ele saiu jogando a semente. Ele fez a função dele, de jogar a semente. E a semente que era de qualidade caiu em alguns terrenos. E esses terrenos, o texto nos mostra o que acontece, qual foi a reação desses terrenos com relação à semente. E aí a gente tem lá uns que eram terreno pedregoso, terreno muito espinhoso, e a semente não foi para frente, até desenvolveu, mas não foi. Outro que caiu à beira do caminho, os passarinhos comeram, e ele faz essa comparação com o inimigo da igreja que tenta arrebatar essa semente do coração do homem quando ela é lançada. Mas a pergunta é, qual é o problema? Seria o semeador que saiu a semear assim, sem saber qual terreno que ele deveria semear? Será que ele não deveria escolher a dedo um terreno então para semear, como às vezes a gente faz, né? Onde vamos abrir uma igreja? Em tal lugar talvez seja melhor, naquele bairro é melhor. Não, naquele lá. Não, acho que a igreja vai crescer em tal bairro. Será que a gente deveria pensar exatamente sobre isso, nessa estratégia? Ou será que o problema não era a semente? Talvez a semente que ele estava jogando na primeira parte da parábola não fosse uma semente de qualidade boa, uma semente que realmente pudesse crescer em qualquer terreno, uma semente polivalente, né? Às vezes eu vejo as propagandas sobre as sementes das empresas que elas preparam, né? Elas quase que botam uma blindagem na semente, né, para vender, e aí você fica, essa semente é boa, eu vou comprar essa, porque qualquer terreno que eu jogar ela vai dar boa. Será que o problema estava na forma de semear? Na semente, no semeador? Não. Está claro que para nós o problema estava na terra, no terreno, que seria o coração das pessoas. Como igreja, a ordem de Cristo é que semeemos a semente, que lancemos essa semente. Por isso, é preciso lançar a semente. Não tem como discutirmos. A ordem de Deus é: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Vá e dê fruto. É isso, é a ordem. Eu preciso, como igreja, eu preciso, como cristão, lançar a semente. Quem vai fazer essa semente crescer, desenvolver, é Deus, é o Espírito Santo de Deus. Quem aplica ao coração das pessoas a semente do Evangelho é o Espírito Santo de Deus. Por isso precisamos de dedicação para, como pessoas do Senhor Jesus, lançarmos a semente. Semear juntos é preciso. Quando nós estamos num domingo da missão e todas as igrejas estão convergindo para esse dia, para contribuir, para doar, com o desejo e a vontade de fazer com que a semente seja semeada em vários lugares, nós estamos semeando junto. Mas muito mais do que semear juntos como igreja, irmãs, precisamos semear juntos com Deus. Não adianta a gente semear por nós mesmos, sozinhos,
achando que a semente que você tem é boa, mas que você pode fazer sozinho, porque a semente por si só já é suficiente. Não, a semente do Evangelho é para ser semeada junto com Deus. Deus deve estar conosco ao semearmos essa semente. É aí que está a força do semear, com a força do amor fraterno, da união e da corresponsabilidade que temos de semear com Deus, que é preciso. Mais uma vez temos a oportunidade especial para semear com dedicação, com perseverança, frutos que esperamos colher. Precisamos sim de perseverança, dedicação. Nem sempre quando jogamos a semente, ela vai dar no tempo que nós queremos, mas ela vai dar e vai frutificar no tempo que Deus determinou. Muitos querem colher sem semear. É difícil, né? Como é que vai colher sem semear? Pega lá um terrenão lá, bonito, terra boa, bem preparada, e aí você fica lá. Bom, agora só espera crescer a planta. Mas você não semeou, não vai crescer nada, a não ser mato. Naturalmente vai nascer os matos, os joios ali no meio, né? Muitos querem colher sem fazer esse trabalho, sem se dedicar, sem a semeadura, sem o cultivo. A semeadura se faz com esperança e disposição de trabalhar para que as sementes possam germinar, crescer e florir e assim frutificar. Basta você ir num pomar. Aí você vai perceber a realidade do que é frutificar de uma semente que foi lançada ali e alguém tem a alegria de ir lá e colher, às vezes até comer do pé. Isso pressupõe o preparo atento do terreno. Exige o cuidado paciente e esperançoso do plantio. Contudo, sementes não se tornam imediatamente plantas, como com flores e frutos automaticamente. Não se pode passar da semeadura para a colheita, de forma alguma. Veja que Jesus com seus discípulos, ele estava olhando para os campos e ele olhou e disse: veja, os campos já estão brancos, já foi semeado e agora eles estão prontos para ser colhidos. Mas houve um processo. Na igreja é a mesma coisa. Uma igreja missionária, ela entende que ela precisa lançar essa semente, semear junto com Deus essa semente, com o auxílio do Espírito Santo, e ela precisa ter paciência, estar sempre cultivando essa semente. E cultivar tem a ver com ensinar, com discipular, com estar junto, com tirar as dúvidas, com muitas vezes chorar junto com aquele que está sendo discipulado nas suas mais diversas situações, se mostrar igreja receptiva, e aí você vai estar pacientemente esperando os frutos surgirem. Foi assim conosco. Nenhum de nós aqui, por mais que tenhamos nascido no berço evangélico, no berço da igreja, já saímos dando fruto. Nós tivemos que ser cultivados. Para isso a Igreja Evangélica Reformada no Brasil tem os seus catecismos, tem os seus grupos de estudos, tem os seus cultos, tem os seus líderes prontos a ensinar, para você crescer, desenvolver e ajudar a semear. Então essa planta que é semeada e que é preciso cultivar, o que se planta, e como nós vamos fazer isso? Com amor. E mais uma vez, com dedicação, com paciência, esperança, com persistência. E é dia após dia, cotidianamente. Lá em casa, a minha esposa gosta muito de plantas. Eu não sou muito fã de plantas, eu não tenho aversão a plantas. Mas eu não sou muito fã, até porque eu tenho uma alergia, e dependendo do cheiro da planta, eu espirro sem parar. E vez por outra eu vejo ela conversando com as plantas. Eu falo: está ficando velho, essa planta fala mesmo, de certo? E ela vai lá, põe um pouquinho d'água, e as plantas viçosas, bonitas, folhas verdes. Eu entendo isso como um cultivar, com amor, com cuidado, com atenção, porque se não tiver esse cuidado, a planta morre.
Já aconteceu várias vezes dela esquecer uma planta em algum lugar, e quando ela chega lá está murcha, a planta não escuta mais ela. A igreja tem essa missão de cultivar e plantar e semear com amor, com dedicação, dia após dia. É o tema deste domingo, da missão, é frutificando em Cristo. Lembra que eu falei que nós temos que semear com parceria, frutificando em Cristo. João capítulo 15, verso 5 diz isso: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Pois disse Jesus, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Olha que maravilha extraordinária, né? Confirmando o que eu acabei de falar para vocês, que o semear não é só a igreja, é entender que ela agora conhece teologicamente, de maneira muito bonita, o Evangelho, né? Que ela conhece todos os princípios bíblicos, e aí agora ela vai semear por conta. Não, o semear é com Deus, em Cristo. O texto está bem claro, quando ele diz assim, vocês devem permanecer em mim, e se eu permaneço em vocês, vocês vão dar muito fruto, porque vocês vão semear e vai crescer, porque Deus está junto. Eu não sei se eu posso dizer isso, mas podíamos dizer que Deus é aquele adubo forte junto conosco para fazer a semente dar o seu fruto. Queridos, na verdade, esse tema principal do ensino de Cristo está permeando todos os evangelhos. Esse tema de plantar, de semear, de falar do evangelho. É o ensino principal de Cristo. Mas também, junto com esse ensino, está o ensino de Cristo sobre o reino de Deus. Jesus falou que era o momento decisivo para a história humana. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está chegando. Aí ele diz, arrependam-se e creiam no Evangelho. Ou seja, o reino de Deus está às portas. A semente foi lançada. Arrependam-se, frutifiquem, desenvolvam, cresçam nessa semente que é o Evangelho. O texto que acolhemos ou que escolhemos nesta manhã, especificamente o verso 30 a 32 de Marcos 4, nos conta a parábola do grão de mostarda. Então, nós temos ali uma série de parábolas do semeador, que é desmembrada em vários pedaços, e agora nós temos a palavra do grão, da semente de mostarda. Tem tudo a ver com semente, com plantar. E esse grão de mostarda, que aqui Cristo conta para os discípulos, mostra que o reino de Deus nos passa a impressão que parece que ele é algo extremamente insignificante. Porque naquela época era muito pequenininho o grão de mostarda, minúsculo. Eu, por exemplo, com a idade que eu estou hoje, de 50 anos, e a vista já ficando meio fraca, eu não ia conseguir ver aquele grão de mostarda. Eu acredito que sem óculos muitos de vocês aqui também não iriam ver. Mas Jesus conta essa parábola para os seus discípulos, passando a impressão para eles, humanamente falando, de que era um reino que não tem tanta importância. É muito pequeno, é insignificante. Por que Jesus não escolheu uma árvore gigante, grande, bonita, para contar e fazer o paralelo, a semelhança com o reino de Deus? Escolheu um arbusto, uma semente de mostarda. Parecia algo desprezível. No entanto, há uma promessa ali, implícita, que o mesmo Deus que dá esse grãozinho de mostarda, parece não tão importante, parece insignificante, em meio a tantas coisas grandes que nós temos, a tantas potências, ele vai dizer para nós que há uma promessa que o mesmo irá ocupar toda a terra. Veja que coisa maravilhosa, esse grão de mostarda, há mais de 2000 anos atrás, que foi lançado, sem contar com o Velho Testamento, apenas pensando no Novo, chegou até essa igreja no dia 20 de março de 2022. Você faz parte desse grãozinho de mostarda
que Jesus estava falando, que foi lançado e que tomou toda a terra. Lugares que nós imaginamos que talvez não tenha um cristão, tem alguém lá, tentando anunciar o Evangelho, jogar e lançar semente, mesmo com todas as adversidades. Coreia do Norte, Afeganistão, tem. Abrindo um parênteses aqui, eu recebo por WhatsApp uma revista sobre missões digital, e ela estava contando exatamente sobre como os cristãos são enviados para esses lugares onde a resistência é muito grande em relação ao cristianismo, ao Evangelho. E ele diz que eles são chamados como profissionais, como médicos, enfermeiros, porque são lugares que precisam dessas pessoas, dentistas. Eles têm uma profissão, mas para eles o mais importante não é a profissão que eles têm, a missão de semear a palavra num lugar inóspito, num lugar onde a semente vai cair às vezes à beira do caminho, o passarinho vai comer, o inimigo vai tirar, mas ele vai continuar cumprindo a missão, porque é preciso semear a semente. Então Jesus está dizendo, é desprezível, mas tomou toda a terra com seu império e dominou. Veja que isso é interessante, porque isso faz um contraponto com os poderes da época. O Império Romano tomava conta de tudo, era possante, alastrava-se por todo lugar. E Jesus vem e conta a parábola, mas uma sementinha bem pequenininha, que não tem tanta importância quanto o Império Romano, com todo o seu exército, com todo o seu domínio, vai se alastrar, tomar toda a terra. É uma promessa. E essa promessa está se cumprindo em você que está aqui. E creia nessa promessa para passar para frente, porque ela vai se cumprir na vida de outras pessoas, que você que está aqui pode dar frutos na vida dela. Então, o seu voo, povos gentílicos, distantes, fica claro nesta parábola que Jesus quer nos ensinar que seu reino crescerá. Lance a semente e ela vai crescer. Basta que a semente do reino, a palavra de Deus, seja semeada. Uma vez que essa semente é semeada, ela vai crescer, ela vai produzir os frutos dignos de arrependimento, dignos do Evangelho. O princípio do crescimento da igreja primitiva era exatamente porque ela semeava com o seu bem viver para Deus. Ela transmitia a outros num chamado processo de reprodução espiritual e que não tinha um intervalo. Não, vamos descansar um pouquinho, não. Sempre semeando. Observe o que diz o texto de Atos. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus, ou seja, contando-lhes a velha história. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali, chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos em Antioquia. Os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Atos capítulo 11, 19 a 26. Que extraordinário que a igreja fazia. Precisamos continuar esse trabalho. Essa tarefa é nossa. Precisamos nos empenhar e nos envolver com o semear a semente. O que o texto de Marcos nos diz é isso, que os crentes dispersos naquela época em Antioquia, Chipre e em todos os outros lugares, na Grécia, anunciavam o Evangelho, semeavam a semente do Evangelho naquela cidade e em outros lugares. Está comparando o reino de Deus a exatamente uma semente. Semear, mesmo que pareça insignificante, a igreja precisa continuar fazendo isso.
Parece que no mundo que a gente está hoje, o Evangelho é algo banalizado, é algo que não tem muito valor, é algo que as pessoas não querem ouvir. Há muitos questionamentos e dúvidas que se colocam. Mas Deus não existe. A Bíblia não fala, não é absoluta. Vão fazer isso. Parece algo insignificante e aí vai surgindo coisas muito mais importantes, que a ciência vai se multiplicando e nós vamos achando mais importante. E ele diz, não, o Evangelho é a semente do reino de Deus, que precisamos plantar e ela vai crescer e vai germinar. Deus nos deu uma semente, precisamos usá-la, e é uma semente de qualidade, uma semente, como diz um colega meu, uma semente de respeito. E por que então é preciso plantar? Será que essa semente não poderia fazer isso sozinha? Não. Lembra que eu falei? Deus quer contar com você, e isso é maravilhoso para nós, confortador e alegre e feliz, que podemos, em parceria com o nosso Deus, junto com Ele, lançar a semente do Evangelho de poder, que transforma, que muda vidas. Porque uma vez plantada, vai crescer e dar frutos. Fruto que vão abrigar pessoas das mais diversas situações, de mais diversos lugares. O texto nos diz isso. Lembra que ele disse que o arbusto cresceu e serviu de sombra e ninho para os passarinhos. Sim, essa semente vai servir de ninho, porque ela vai crescer, de sombra, de conforto, de alento para as pessoas. Um servo de Deus que é fiel, ele abençoa as pessoas pelo simples fato de estar próximo dela. É desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Essa história é contada sobre José. Ele abençoou a vida das pessoas com quem ele trabalhou. Ele era servo de Deus, ele plantava a semente. Sim, esse é o desafio. Ser sombra, ser abrigo. A igreja precisa demonstrar isso. É a missão da igreja. A bênção da cidade passa pela casa do justo, dizia o reverendo José Romeu. Deus preserva uma cidade se ali tiver um justo. Lembra da história de Abraão? Senhor, mas se tiver lá em Sodoma 10 pessoas justas, fiéis, o Senhor vai destruir? E Deus foi falando, não destrua. Deus abençoa a cidade, mesmo que tenha 10 que frutificam com a semente do Evangelho. José, esse reverendo José ainda diz, foi uma bênção de Deus ele enviar para nós a semente do Evangelho. E Deus ali coloca a sua mão e faz com que ela dê frutos dignos do Evangelho de Deus, porque Deus é com a semente, Ele é conosco, Ele abençoa a vida daqueles que nós como cristãos estamos ao seu redor. É assim que nós frutificamos, pregando o Evangelho de diversas formas, de diversas maneiras na vida das pessoas. A igreja evangélica quer fazer isso e precisa da sua ajuda. Um servo de Deus que é fiel, abençoa as pessoas orando por elas. Veja Jeremias 29:7 diz, procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. A força da parábola está no contraste entre a pequenez da semente e o esplendor dos resultados, que sugerem a força irresistível, expansão incompreensível do reino de Deus, cujo poder transformador age secretamente por intermédio das doações e dos ensinamentos de Jesus. E por isso, vamos continuar com a nossa missão como Igreja do Senhor neste mundo. E assim o Senhor nos abençoe a sermos semeadores, confiantes e crendo no poder da semente que semeamos, na parceria do nosso Deus. Amém. Vamos cantar o hino 258?
Nós vamos fazer uma alteraçãozinha aqui na liturgia, irmãos. Eu quero fazer a oração de gratidão e intercessão depois das ofertas. Mas antes eu gostaria de confessar com os irmãos, através do credo apostólico, a nossa fé. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé, e assim descansa um pouquinho também os bancos, quem puder. Diz assim: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu unigênito Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Bem, pode sentar. Vamos ter o momento das ofertas e depois a gente faz a oração e cantamos o último hino, 137, estrofes 1 e 3. Oremos. Senhor Deus e Pai, queremos agradecer a Ti, primeiramente, pela porção da Tua palavra que lemos hoje, pelas explicações que ouvimos da parte do Espírito Santo para a nossa vida. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu agir em nosso meio. Convence-nos e converte-nos, ó Deus, a continuarmos a semear a semente do Evangelho em um mundo desértico, em um mundo resistente a essa semente, não só o mundo, mas também o inimigo da igreja, atento, sempre tentando fazer com que essa semente nem sequer possa criar raiz. Mas essa semente, ela é poderosa. Paulo reconhece isso quando ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós cremos nisso e queremos, ó Deus querido, continuar semeando essa semente aos corações aflitos, aos corações angustiados, mas principalmente aos corações que ainda jaz no pecado, os corações que precisam do Teu perdão, que precisam da sombra da Tua misericórdia. Pai querido, nós queremos pedir em nome de Jesus que Tu fortaleça essa igreja, especialmente a igreja aqui nessa região de Ponta Grossa, que ela possa ser uma bênção em cada lugar, onde quer que estejam os Teus servos, eles possam anunciar, eles possam semear, crendo nessa semente do Evangelho poderosa, que vai frutificar a tempo, a contento, para a glória de Deus. E agora, Senhor, eu coloco diante de Ti também a nossa gratidão pelas ofertas que aqui foram dadas e aquelas que ainda serão dadas. Que o Senhor possa, ó Deus querido, ajudar os Teus servos, que eles sejam prósperos, não porque eles doaram a Ti, porque não é uma barganha, mas que eles sejam prósperos, para que assim também continue contribuindo mais com o Teu reino, para a glória do Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, mesmo quando não temos quase nada, como aquela viúva, mas que possamos dar a Ti tudo o que temos, para a honra e glória do Senhor, para a pregação do Teu Evangelho. E nós fazemos isso não só com o dinheiro, com o nosso tempo, com a nossa vida e com as nossas coisas. Senhor, nos abençoa. Somos uma igreja em missão, somos uma igreja missionária e queremos continuar cumprindo a nossa tarefa, mas para isso precisamos da Tua ajuda. Abençoe aqueles que sofrem com alguma enfermidade aqui dessa igreja, com alguma perda, que estão, ó Deus, entristecidos, fracos na fé. Estende a Tua mão sobre eles e que essa igreja possa, através de sua liderança e do seu povo, cultivar a fé e o amor nesses corações que estão desanimados. Oramos agradecidos
no nome do Senhor Jesus Cristo, a semente poderosa do Evangelho que devemos semear. Amém. Vamos de pé cantar o hino 137, estrofe 1 e 3. Recebei a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz.